Doutor, esse crime, né, ele está chocando porque, claro, ele, além de parecer uma grande... A vida imita a arte, a gente já viu filmes, já vimos muita coisa semelhante, né, e aí o caso acontece na vida real, isso chocou muita gente, e também chocou o fato de que era um idoso numa situação de vulnerabilidade que acabou, ao que tudo indica, é claro, vocês ainda estão investigando, podendo ter sido explorado economicamente no limiar da sua vida. E aí a pergunta, vocês já viram, o senhor já viu casos semelhantes, não é claro igual, mas casos semelhantes de superexploração, de exploração econômica de idosos em condições iguais, ou seja, de pessoas ligadas a esses idosos tentando fazer com que eles assinassem empréstimos. Esse tipo de caso, ele é frequente? Esse caso de exploração de idoso não é tão incomum, né? Eu não vou te dizer que é frequente, mas não é tão incomum. Tanto que aqui nós temos uma delegacia especializada que trabalha direcionada nesses casos. Agora, esse caso específico, eu tenho 22 anos de carreira, eu nunca vi. E eu tenho colegas que têm muito mais do que isso e que também nunca viram e ficaram chocados com essa situação, né? De uma pessoa, de levar uma pessoa morta para poder pegar, sacar um dinheiro. E tem um Foi a ponto mesmo. reação dela, doutor? Oi, Por A favor, Walter? reação repete. dela, a Não, reação a dela, reação dela. O Walter a perguntando a reação reação dela. dela quando informada, vamos dizer assim, como se ela não soubesse, ou quando falaram para ela, a pessoa já está morta, qual foi a reação dela? De dor ou de indiferença? Ela chegou aqui na delegacia, ela não mostrou nenhum tipo de reação. A reação dela de tristeza, de estar mais deprimida, é porque ela estava na delegacia numa circunstância em que ela provavelmente seria presa, mas não tinha lágrimas, não tinha, em nenhum momento ela quis saber do idoso. E isso aí é notório, como eu disse, só pelo fato dela ter te pegado uma pessoa carregada pelos braços, pelas pernas, e em vez de levar para o hospital, levar para uma instituição bancária. Ele estava totalmente debilitado. Vocês conseguem ver pelo vídeo que está até circulando, que quando ele chega no shopping, ele desce do carro, passa um casal e volta o homem para perguntar se quer ajuda, se quer ajudar. Pessoa totalmente desconhecida. Olha e vê, caramba, essa pessoa está muito mal. E pergunta se quer ajuda. Então, assim, não tinha esse foco ela de cuidar dele. Senão teria levado para o hospital e não para o banco. Doutor, a gente está terminando a nossa conversa, mas eu queria só levantar dois pontos que ficarem abertos. O primeiro é se o senhor confirma que ele estava numa situação de desnutrição, né? O senhor Roberto, o senhor Paulo, desculpa, e quais os próximos passos da investigação, como perguntou a Carla? Desculpa, na situação de quê? Primeira pergunta. Se ele estava realmente desnutrido, se havia uma situação de desnutrição do idoso, e em segundo lugar, quais são os próximos passos da investigação? Sim, ele estava numa situação de desnutrição, isso está constando no laudo pericial, né? Os próximos passos são a gente analisar a forma de cuidado dela, como eu disse, nós vamos analisar se foi obtida alguma outra vantagem dela financeira em favor dele. Além disso, já foi solicitado, né, pelos próprios peritos o laudo complementar para saber se havia alguma substância química no organismo do senhor Paulo. O sigilo bancário dela vai ser quebrado, vai ser pedido, doutor? De início, não. De início, não. De início, nós vamos tentar de outra forma, além do sigilo bancário, porque o quebra-sigilo bancário é uma coisa muito mais complexa. Então, se a gente conseguir obter, por outros meios, informações que nos dê o resultado que nós precisamos para esse caso específico, a gente vai dispensar a quebra do sigilo. O laudo cadavérico já é definitivo ou ainda não, doutor? Não, saiu o primeiro laudo cadavérico, que saiu como a gente esperava, porque o primeiro laudo vem dizendo que a morte foi por broncoasfixia e não apresenta lesões. Isso é normal, porque se tivesse lesões, o, o próprio médico da SAMU teria falado. Agora, tem o laudo complementar, que esse é feito com a retirada de parte de órgãos e são encaminhados para um laboratório, onde há a pesquisa se há alguma substância química no corpo e se essa substância poderia ter causado essa morte. Perfeito. A gente conversou com o Dr. Fábio Souza, delegado responsável pelo caso, um caso que viralizou, que chocou o Brasil inteiro.
em que uma mulher, Érica, levou um parente, né, o senhor Paulo, para um banco, né, e ele estava morto. A gente não sabe ainda se ele morreu a caminho ou na entrada, mas ele estava morto no momento que buscava confirmar um empréstimo, né, em que ela tentava confirmar um empréstimo, e o Dr. Fábio Souza, muito gentilmente, trouxe para a gente informações sobre o estado atual da investigação. Dr. Fábio, muito obrigado pela conversa com o All News. Nada.